Olá, amigos. Tenho hoje o grande prazer de receber aqui Gabriel Saito, psicanalista, mestre e doutor em psicologia pela USP e atualmente iniciando um pós-doutorado sobre Ernest Simmel, a partir de uma leitura da teoria crítica. O intuito deste podcast é criar debates, reflexões sobre as novas tecnologias a partir de leituras psicanalíticas e afins. Eu tenho seguido uma linha mais lacaniana nas minhas análises e me respaldando, às vezes, nas ideias de Foucault para pensar o campo da subjetividade que se constrói no social. A teoria crítica, por outro lado, oferece uma chave de leitura interessante que pode nos ajudar a melhor pensar essa problemática. Os seus desenvolvimentos sobre a indústria cultural podem nos oferecer uma materialidade necessária para pensar o campo das IAs. Nesse sentido, gostaria de te perguntar, Gabriel, você vê na teoria crítica algum desenvolvimento teórico que ajude a pensar o nosso momento frente às novas tecnologias? Bom, oi Guilherme, primeiro agradecer, né, o convite, fico feliz em poder participar desse seu projeto e espero que a gente tenha uma conversa interessante. Tenho certeza, Ah, tenho certeza que a gente vai ter sim. bom, sim, eu compreendo que sim, a teoria crítica pode ajudar bastante, né, a compreender um pouco mais sobre o fenômeno, né? Bom, eu vou apresentar um pouco sobre a minha trajetória antes, né? Nos estudos com a teoria crítica da sociedade, esses autores da Escola de Frankfurt, né? Uhum, Começou na graduação em psicologia que eu fiz, né? No Instituto de Psicologia da USP, depois meu mestrado e doutorado, em que eu pesquisei sobre alguns conceitos, né? Presentes desses autores, é, a, uhum, par- a, a partir do estudo de políticas públicas, né, na educação, mas políticas públicas autoritárias, né, uhum. consideradas autoritárias como escola sem partido ou militarização das escolas, né? E a partir disso eu fui estudar, né? Vou estudar agora, né? No pós-doc, esse autor, Ernst Zimmel, que é um estudioso, né, da psicanálise do nazismo, né? Uhum, uhum, E se aproximou do Adorno e do Horkheimer para estudar o nazismo, o antissemitismo da época. uhum. Bom, como você bem disse, o conceito de indústria cultural, ele acho que nos ajuda bastante. Acho que a gente pode entender a inteligência artificial como um produto, né? Ou como parte da indústria cultural. De forma simples, a indústria cultural, ela é um modo de produção, né, industrial, né? Então, a gente vê as big techs, por exemplo, né, são indústrias. Então, tem uma forma de trabalho segmentada, com múltiplos trabalhadores, né? E, e de produção em série, né? Assim como o seu produto, né? Ele tem uma estética de um produto da cultura, né? Então, Só, bom, só uma pergunta. Quando você fala a estética de um produto da cultura, você está pensando em qual sentido? acho que é um sentido mais simples mesmo, né? Desde o logo, né, a uma característica que agrade, né, Hum. a, ao seu público, né, consumidor, ele pega de empréstimo o que foi produzido por uma cultura, por uma sociedade, né? Os autores, eles usaram o conceito de indústria cultural principalmente para descrever o cinema que aparecia na época, né? Hum. Hollywood, né, estavam na Califórnia, né? Eles eram alemães, alemães judeus estavam no exílio, né? E na Califórnia tinha, em Los Angeles tinha Hollywood, né?
Uhum. Então, as pessoas diziam, olha, vocês são trabalhadores da indústria? Eles ficavam, ué, mas que indústria, né? Estavam se referindo à indústria de cinema, né? E aí Hum. eles falaram, é uma indústria de cultura, algo novo, né? Interessante, desculpa te cortar. Você falou isso, né, do período que eles estavam nos Estados Unidos, né? E eu me lembrei da pesquisa, né, que o Adorno faz sobre o potencial fascista, né, a personalidade autoritária. Que, se não me engano, é uma coisa que você trabalha, né, trabalhou nas suas pesquisas. Exatamente, é. Essa é uma pesquisa que eles fizeram nessa época mesmo. Agora, e acho que a gente pode entrar nesse tema um pouco mais para frente, né, sobre a personalidade mesmo, né, ou a Hum. influência dos produtos da indústria cultural no indivíduo, né. Ah, isso é bem interessante. Acho que, assim, de início, o que me vem, né, é pensar em inteligência artificial, o estudo dela, pelo que o Adorno sugeriu estudar a ideologia da indústria cultural, né. Hum. Ele dizia algo como, ó, mais interessante, ou é mais objetivo, né, o estudo da indústria cultural pelos seus produtos, né, do que pelos seus usuários, né, ou pela forma como os produtos são feitos, suas características, do que, por exemplo, numa entrevista de alguém que consome, né. Então, Entendi. o que ele defendia é que a identidade entre o consumidor e o produto era tão grande na indústria cultural que dava na mesma, né? Na verdade, o, o produto da indústria cultural, ele conseguia reproduzir, né, no indivíduo uma espécie de imitação. Então, o usuário, né, o consumidor desavisado, ele se tornaria uma reprodução sem resistência do padrão da, da, do produto, né, da indústria cultural. Uhum. Bom, como nesse sentido, né, acho que fica uma primeira questão, né, se nós repetirmos, né, como consumidores, o que a inteligência artificial é, nós nos tornaríamos mais inteligentes, né, Hum. ou nossa inteligência se tornaria mais artificial. É, Acho que uma excelente pergunta. Achei, achei, é, achei bem interessante isso que você falou, né? O efeito sobre o usuário desavisado é uma reprodução sem resistência do seu padrão, né? De fato, acho que tá, tá aí uma questão muito atual, né? Porque o que se tem observado, né? Saiu um estudo recente do MIT, ah, acho que uns 3 meses atrás, que as pessoas estão se embrutecendo, né? Paradoxalmente, uma coisa que é tratada como inteligente, as pessoas estão embrutecendo, né? O que chama muita atenção, né? sim, um exemplo, né, sobre essa reprodução, né, do padrão do produto da indústria cultural podem ser o que o Adorno trouxe sobre o cinema, né? Hum. Quando a gente termina de assistir um filme, sai da sala de cinema ou de frente da TV e parece que a gente ainda está dentro do filme, né? Hum. Hum. Ou se não, eu acho que esse é um exemplo mais interessante, né? Acho que como são feitas as novelas, né? Por exemplo, no Brasil, elas estão muito ligadas à audiência, né? Então, quanto mais a audiência ela demonstra que vai ser levada por um desfecho da história, né? Esse desfecho ele vai por esse lado, né? Hum. Hum. Então, é importante que o protagonista entre em conflito
físico com o antagonista, né? Isso vai aumentar a nossa audiência. Uhum, Então, é por aí que a gente vai, né? uhum, uhum. No Ou sentido seja, de, desculpa, no sentido de agradar mesmo, né? De pegar a atenção do público, fisgar ele a partir do que supostamente ele quer, né? é, é como se a indústria cultural buscasse a identificação a todo tempo com o Hum, seu consumidor, né? hum, hum, Então, ela faz o que ela acredita que o consumidor quer, né? Só que isso tem um giro, né? Então, não só a indústria cultural ela se identifica com o consumidor, como o consumidor vai se identificando, né, por esse excesso, né, de realização, né, desse querer uhum, com o próprio produto, né? Então se retroalimenta, né? E aí acho que a diferenciação que se faz, né, pelo menos por esses autores, entre indústria cultural e arte ou crítica, né, em que o Simmel tem uma frase que, o Ernest Simmel, né, que eu tenho estudado, tem uma frase que acho importante, né, a arte, né, ela não tem tanto isso de apresentar o que o seu público quer, né, hum, mas talvez o que ele precisa, né. uhum. Então, nesse sentido, como a gente viu em algumas vanguardas modernistas, foram vaiados, né, Sim. porque talvez trouxeram uma crítica à sociedade ou à arte da época que depois foi considerada como necessária, né? Uhum. Ou Enquanto importante. enquanto você falava sobre as novelas, né, no Brasil, essa questão da audiência, o que que o público espera, eu fiquei pensando, né, as grandes tragédias, né, gregas, quer dizer, o, a encenação do teatro tinha a ver com o público, mas não se mudava o roteiro trágico, né, a história trágica, de acordo com o que supostamente se queria, né? Tinha toda uma lógica interna, né, da tragédia que levava para um desfecho muitas vezes previsível, ou melhor, não era previsível, né? Um desfecho inevitável, né? Que era parte da própria obra, né? Tinha uma lógica que levava aquilo, né? Não se mudava a partir das demandas, né? Então, eu fiquei pensando nisso, né? Como as novelas ou mesmo as séries, elas podem tentar se basear na estrutura da tragédia, né? Criando personagens, porque a tragédia prende, né? A atenção, ela toca os dilemas de cada um, mas de uma maneira muito maleável, né? Se usa de uma estrutura importante, né? Literária, mas para uma finalidade comercial, né? Não sei se você concorda, mas foi uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava. Sim, eu concordo. E me vem um outro conceito, né? Agora de um outro autor que é o Walter Benjamin, né? Que é o conceito de experiência. Certa vez ouvi dizer, não lembro, né? Se de fato eu não chequei. Mas a etimologia da palavra experiência vinha da ideia de sair do perímetro, experímetro, né? Ah, Experimentar também, né? hum, hum. Tem Então, a ver com a alteridade, né? Com algo que. exato. Hum, uhum, Então, quanto mais, né, se mantém dentro, né, das experiências já vividas, né, dos finais de histórias já esperados, né, mais a gente vai tecendo de fato, né,
essa, essa característica de diferença tem a ver com a nossa condição, seja intelectual, seja humana, né? Mas de fato é a vida, né? Uhum. A gente vai Uhum. aprendendo com as diferenças das coisas, não apenas com as similitudes, né? O que Então, volta para a questão da inteligência artificial, né? De as pessoas utilizando ferramentas que muitas vezes só confirmam, né, as próprias expectativas, né? Que tem uma finalidade comercial nesse sentido, né? De agradar, né? Tal qual as novelas, e isso cria uma certa, entre aspas, preguiça, né? Intelectual. Não precisa muito esforço, né? Não precisa contato, não precisa de muito contato, né? Com o outro, né? É quase como se a alteridade pudesse ser substituída em um processo de confirmação, né? e é isso, né? A experiência que eu tive com inteligência artificial durante como professor universitário é que, bom, a inteligência artificial, ela às vezes pode ser usada como uma espécie de enciclopédia, uma biblioteca facilitada, um dicionário, né? Hum, hum, Mas também às vezes como um substituto da escrita, né? ah, Claro, você percebia, né, que o aluno não escrevia daquela forma, né? hum, Nem hum, falava daquela forma. uhum, uhum, Então, mas o que parece ser um catalisador, um atalho que faz com que a gente chegue mais rápidos ao resultado, né? Faz com que a gente perca um caminho importante, né? O Walter Benjamin tem uma frase interessante que é algo assim, né? Que para alcançar o conhecimento, né? Ou, ou alguma originalidade, algo nesse sentido, a experiência, né? uhum, É necessário atravessar o deserto do desconhecido. hum. Então, às vezes vai ser angustiante, né? Perceber que não se sabe daquilo que se está pesquisando, né? Eu acho que a inteligência artificial, usando esse exemplo do chat GPT, por exemplo, né? Ele tende a essa facilitação, né? Ele libera a pessoa desse caminho árduo do conhecimento, mas talvez não seja um caminho que poderia ter sido importante, né, de ser feito. Claro. Retira essa angústia do imprevisível, do desconhecido, do não sabido, né? Que é onde a pessoa pode criar um saber próprio a respeito de algo, né? Que está pesquisando, estudando, ou sobre si mesmo, né? Num processo de análise. É interessante isso, né? Walter Benjamin é um autor interessantíssimo, né? Talvez que pudesse ser mais explorado nesse momento. Uma autora também, que ela bom, essa já é uma autora viva brasileira, né, Algaria Matos, Hum, filósofa, professora da USP, da Unifesp, estuda os frankfurtianos e principalmente Walter Benjamin. Ela, ela defendeu a diferença entre dois tipos de pensamento que acho que tem a ver com essa discussão também, né? hum, Ela chama o pensamento filosófico e o pensamento do geômetra. O pensamento do filósofo, ele tem uma facilidade, não encontra dificuldades em pensar de forma metafísica, para além do instituído, para além do que está dado, né? hum, Já o geômetra não, ele não permite que o intelecto, né, que a imaginação cruzem alguns limites, né, hum, hum, circunscritos principalmente em limites numéricos, em formas padronizadas, né? uhum, Então, o geômetra é aquele que está muito próximo do cartógrafo, né, que mantém os mapas, ou da geometria, ou mesmo da anatomia, né, ou mesmo do relógio, né, ou do sistema métrico, ou por polegadas, né. Não é que ele tenha um objeto de estudos propriamente, né,
mas ele está mais interessado no sistema de padronização para encontrar o seu objeto. E Ou uma. seja, é como se ele buscasse mapas, né? Porque ele não tem um objeto específico. Aí essa autora ela compara o geômetra com o pensamento, ou com o que o Freud compreendeu como melancólico, Hum, a hum. melancolia. Mas se ia dizer, desculpa. Não, não, eu só fiquei pensando enquanto você falava, né? É uma abstração espacial, né? Nesse sentido. Uma padronização do espaço, ou melhor, uma padronização a partir de uma referência espacial, né? Que pode tirar o tempo da coisa, né? Enfim, foi Isso. só uma reflexão, não sei para onde ela poderia levar, mas. É bem por aí, né? Como, bom, o que é mais correto, né? O sistema métrico por centímetros ou por polegadas, né? Eles não estão ligados a um objeto, né? O espaço pode ser medido de várias formas, desde que a sociedade verifique qual que é mais interessante, né? Hum, Ela, hum, assim como o calendário, né? Também já teve vários tipos de calendários ao longo da história, da humanidade, né? uhum. É, Bom, só mais uma coisa que eu pensei sobre isso. Essas abstrações matemáticas, elas podem servir para muita coisa, né? Numa cultura, numa sociedade, nesse sentido de organizar. Mas talvez o problema seja encarar isso como verdade, né? É, eu fiquei pensando na própria inteligência artificial, né? Quer dizer, são sistemas matemáticos, estatísticos, que calculam uma resposta média, né? Eh, fazem uma média de vários dados, e criam uma resposta que seria a mais correta, a provável, a que é provavelmente a mais correta a partir da demanda, né? Então é elevar esse sistema geométrico nesse sentido, né? Pensando nessa altura que você comentou, a um extremo, né? E mas tomá-lo como uma verdade, né? Como isso é inteligência, né? Não, não isso é estatística, né? E não isso é um aparato do que já foi produzido, que pode ajudar a nortear uma pesquisa, uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa de mercado, enfim, uma pesquisa em vários sentidos. Não, né? É tomado como uma verdade, né? Como a voz da razão, né? Isso daqui é certo. eu dividiria em duas características principais, presentes no, na inteligência artificial, né? Como descrição do que ela é. Uhum, A primeira eu compreenderia como principalmente um método de administração de informação e dados. uhum, uhum, Então, bem como você falou, tem um algoritmo, né? Algum cálculo estatístico, né? E algumas informações, um banco de dados grande, né? Mas é uma forma de administrar esse banco de dados, né? E uma segunda característica, acho que é o que você está trazendo, que é o de obscurecimento da realidade, né? Ou uhum, seja, dizer que uma coisa é o que ela não é. O que me vem também, né, sobre essa questão do obscurecimento da realidade, eu acho que tem a ver com o que eu estava trazendo, né, sobre essa comparação com o melancólico. uhum, Como uhum, o melancólico ele não encontra seu objeto, e eu acho que aí apresenta como a gente vai se identificando, né, com esses produtos, essa vivência, né, de busca, ela aparece no nosso dia a dia, né? Então, a gente fica rolando o celular, as redes sociais,
infinitamente até encontrar algo que faça sentido naqueles vídeos, naquelas postagens, textos, né? Ou fotos, ou em aplicativos buscando trabalho, relacionamento amoroso, né? Sempre em busca desse objeto hum, hum, de amor ou de conhecimento, né? De trabalho. E daí, né? Eu acho que essa figura, né? Do certo melancolia, certo tédio também, né? Ela lembra uma concepção importante deles, né, dos frankfurtianos, quando eles trazem como esse geômetra, né, ele teria um pensamento que é, imitaria a morte, de hum, certa forma, assim como o estudo da anatomia, né, uma mímese da morte, né. hum, hum, Aquele que estuda anatomia, ele estuda a partir do corpo morto, né? E ele padroniza todos os corpos a partir dali. Então, o quanto e aí acho que vem a questão, né, da inteligência artificial, né, que essa procura incessante por algo que a gente não sabe o que é, né, ela acaba, claro, com interesses muito claros, comerciais de toda a indústria, né, sendo uma procura sem fim, né? hum. E a gente se torna um corpo automatizado, assim como essa inteligência aérea, né? Se é que pode se chamar de inteligência, né? Mas Sim, esse produto, né, da indústria cultural, sim. então é um objeto morto, automatizado. Bem interessante isso, né? O, o estudo da anatomia que vai encontrar padrões no corpo morto, mas que toma aqueles padrões encontrados como uma verdade do corpo vivo, né? Que tem um funcionamento diferente, né? Do morto. Se é usado só como uma leitura, né? Como um ponto de partida, ótimo, né? O problema é quando isso se torna uma substância, né? Sim, eu acho que faz muito sentido, né? É como se tomasse os meios como fins, né? Sobre essa questão que eu tinha levantado sobre ser uma forma uma técnica de administração de dados, informações, Uhum, a gente pode até dizer algo nesse sentido também, né? Bom, na nossa sociedade, no mundo do trabalho, é bom ser um administrador, né? Agora, essa é a grande questão, né? Se essa é a finalidade ou se é um meio, né? uhum, Sem objeto, né? Como eu estava dizendo sobre a melancolia, né? Os meios tendem a se tornar fins, né? Então, uhum, administrar por administrar, né? É um conceito, na verdade, dos frankfurtianos, né? Que é de mundo administrado. Eles estão discutindo com Max Weber, né? Que vai observando essa tendência social à burocratização. Então, quanto mais vai se avançando, né, a racionalidade, o conhecimento, mais burocrático fica. E, claro, tem a ver com outro conceito, que é o conceito de esclarecimento. Então, o texto talvez mais importante dos frankfurtianos é a dialética do esclarecimento, que traz esse tema, né, tanto do mundo administrado, mas também traz o quanto o conhecimento, o esclarecimento, o iluminismo, a razão, né? Ela, por um lado, traz progresso, né? Condições dignas, né? De vida, uhum. mas, ao mesmo tempo, podem trazer uma destruição, né? Bom, eles estavam escrevendo durante o nazismo, estavam dizendo, olha, a sociedade alemã, ela
parecem em progresso, né? Até o momento em que eles se encontraram quase numa autodestruição, né, da humanidade. Uhum. Uma das sociedades mais avançadas da época, né, tecnologicamente, culturalmente, né, com vários filósofos, escritores, né, Wagner, né, a música fortíssima, a música erudita, mas ao mesmo tempo foi onde se produziu, né, o nazismo. Tá? E, e bom, é, isso, a meu ver, né, traz um gancho de algo que eu vi esses dias, né, num vídeo do Átila Yamarino, né? Não Hum, sei se você viu, sobre a constante tematização dos próprios criadores, né, dessas big techs, das inteligências artificiais, como o quanto elas podem ser apocalípticas, né? O hum. quanto a inteligência artificial vai acabar com os empregos, vai se tornar autônoma e vai destruir a humanidade, né? Você não chegou a ver? Não, não assisti, mas interessante, vou procurar depois. Ele foi um padrão, assim, né? E me chamou a atenção isso, né? O quanto esse padrão, ele de dizer o quão perigosa a inteligência artificial é, pelos próprios criadores, né? Uhum, Parece uma propaganda. Mas, bom, que propaganda é essa, né? E aí eu é, fiquei pensando, né, o quanto essa propaganda, ela, ela faz justamente, tenta criar essa característica de dialética, né, na inteligência artificial, né, como se ela fosse inteligente, né? Então, assim como a teoria da relatividade, né, criou a bomba atômica, né, ou influenciou, né, na criação da fusão nuclear, né? É interessante para a inteligência artificial se colocar dessa forma, né? Como uma inteligência que é capaz, tem seu lado destrutivo, né? Por ser muito potente. Então pode ser um efeito de propaganda, né? sim, sim. Um efeito ideológico, né? De se, se essa tecnologia pode acabar com a humanidade, de fato ela é inteligente, né? De fato ela é muito poderosa e as pessoas precisam se cuidar, né? E precisam comprar os produtos deles, né? Um marketing pelo medo, né? Um- Cria-se uma fantasia de onipotência, né, para a máquina. É, exato. E que me vem assim, né? O quanto a gente pode chamar não de inteligência artificial, né? Mas de uma astúcia, né? No sentido da astúcia do vendedor mesmo, né? O sentido daquele que está vendendo, ao mesmo tempo está negociando. Então, é como se a partir de uma manifestação de poder, né? Como dizendo, olha, temos esse grande poder em mãos, né? Como se fosse uma bomba nuclear, né? Uhum. Como o Trump. Ah, é. Esperamos também uma rendição, né? Uhum. Então, algo como vocês, trabalhadores, né? Queremos uma rendição de vocês, porque nós temos a bomba, que é a inteligência artificial, né? Vocês precisam baratear os seus preços, né? Uhum. Vocês precisam aceitar que, que o trabalho vai acabar, né? Então, aí a gente entra no conceito de ideologia mais marxiana, vamos dizer assim, né? O quanto é uma ideia para reproduzir uma dominação de classe social, né? E claro, os frankfurtianos são estudiosos do Marx também. O quanto
essa indústria, né, ela foi planejada, ou ela tem um planejamento vasto, né, seja em sua infraestrutura, né, gigantesca, extrativista, né, de terras raras, ou mesmo de quantidade de água que se precisa para esfriar um O, desses bancos, né, o, computacionais gigantescos. você falou isso, eu lembrei de uma autora que eu tenho estudado, a Kate Crawford, que faz uma análise muito interessante nesse sentido, né, da materialidade, né, seja nesse sentido mineral da coisa, né, seja no sentido do trabalho, né, que um dado, né, um dado não é uma coisa dada por si só, sabe? Tem um trabalho, né, tem um trabalho de ligar um conteúdo da internet com um determinado tema, né? Por exemplo, marcar frutas com um determinado formato, a maçã, a cor, né? E isso é trabalho humano, né? E isso, a produção do dado é humana, né? E muitas vezes não, nunca se fala sobre isso, né? Quer dizer, é uma história que se tenta esconder, justamente, né? É uma hipótese, mas eu acho que é por aí mesmo, né? Se esconder justamente dar para dar mais poder para essa ideia de uma tecnologia autônoma, né? Eu acho que exemplos não faltam, né? Que lembrei de um outro escritor, não vou lembrar o nome dele, que, bom, foi também uma entrevista que ele deu recentemente, e ele comenta, não sei se de forma mais jocosa, né? Mas de que a inteligência artificial, ela escreve melhor que qualquer humano, né? Ele falou algo assim. Hum, Mas eu acho que é uma frase que, ou por ironia, né? Mas se levada a sério, ela faz justamente ela joga esse véu sobre o que realmente está sendo escondido, né? Quer dizer, ela esconde algo, né? hum. Então, ela está escondendo todos os escritores que serviram de base de dados para Ah, inteligência artificial. é, é. Todos aqueles que limitaram, né? Quer dizer, que foram além dos limites ou que criaram limites na gramática, né? Uhum, uhum, Então, eu acho que com isso a gente volta um pouco, né, nessa ideia, mas dá para avançar sobre a questão da personalidade, né? O quanto essa relação, né, com o objeto, né, e uhum, também com a realidade, com o mundo externo, ela vai sendo reduzida, ela vai lembrando o conceito, outro conceito do Marx, e que o Ernest Simmel ele traz nos textos dele, né, que é o de alienação, né? Quando a gente perde esse vínculo, né? Esse entendimento de onde as coisas vieram, né? Quem criou, como foi criado, né? A gente vai perdendo relação com a realidade e com o trabalho, né? Com o que a gente faz. sim, sim. Então, produz uma alienação e, para ele, isso se aproxima da estrutura psíquica ou do diagnóstico, né? Do que a psicanálise chama, né, de psicose, né? Então, quando eu perco sua relação com a realidade, né? Hum, E para esses autores, né, a paranoia, né, principalmente, ela é base para para a manipulação de massas, né, nesses movimentos nazifascistas, né? uhum, Então, uhum, eu acho que talvez aí a gente entenda um pouco, né, tanto sobre essa indústria, quanto o, alguma característica com os tempos, a relação com a característica dos tempos atuais, né? Um aumento da força da direita radical, né? sim, sim. Então, quanto nossa sociedade, né,
tem produzido um trabalho alienado, trabalho estranhado, né, como Marx dizia, e como essas tecnologias elas estão reproduzindo esse tipo de ideia. Sim, Então, quando eu estava falando sobre astúcia, né, eu me lembro, eu acho que o exemplo do ChatGPT, a forma como ele interage, né, como há uma espécie de um interlocutor ali, né, simpático, vai conversando, um pouco servil, né, faz com que a pessoa se sinta, né, ou prestes, né, a fazer grandes descobertas, ou muito inteligente, né, ou como um chefe de uma espécie de um estagiário, né, dá essa sensação de grandeza para aquele que utiliza, né. Então, vai dizer, olha, de fato, você está certo, né, do que você está pensando, tal, né? Ou tem, não sei, uma certa porcentagem aí do que você está falando pode estar certa, por mais absurdo que você está falando, esteja falando, né? Isso para mim vem como uma astúcia do estagiário que não quer ser mandado embora, que quer agradar mesmo, né? Ou, ou do vendedor ali que está querendo que você compre, assine o ChatGPT, né? uhum, uhum, uhum. Então, só que é isso, né? A aparência de inteligência artificial esconde essa astúcia, né? E você sente como aquilo que você está fazendo é muito grande, né? Sim, Então, claro, essa é a astúcia que os frankfurtianos chamam de astúcia burguesa. Então, eu acho que a similaridade, né, entre, por exemplo, o que alguns donos, chefes, presidentes, CEOs dessas inteligências artificiais, né, suas posições políticas, elas têm identidade com os conteúdos, né, dos seus produtos, porque de fato, né, eles têm a mesma astúcia. Essa acho que é a característica mais evidente do obscurantismo, né, da forma, né, como se obscureceu a realidade da inteligência artificial. bom, Gabriel, olha, te agradeço muito pelo tempo, pela disposição para tratar desse assunto. Aprendi muito com a sua fala. E antes de encerrar, gostaria de falar um pouco, né, que esse autor que você tem estudado, o Ernest Zimmel, é um autor pouco conhecido no Brasil e que você está fazendo um esforço de trazer mais, né? Você, você traduziu um livro dele para os ouvintes interessados, se chama A Autoconservação e a Pulsão de Morte, que foi publicado pela editora Artes e Ecos. É uma leitura muito interessante, eu recomendo muito. Bom, muito obrigado, Gabriel. Fica o convite se para um próximo episódio. Acho que tem uma discussão muito rica aí. Agradeço o convite novamente, agradeço a divulgação, a generosidade. Sim, vamos conversando. Tá certo. Muito obrigado e Obrigado, Guilherme. aos ouvintes, um pequeno aviso aos ouvintes. O formato do podcast agora mudou. A frequência também, não vai ser mais semanal. Quando o episódio novo estiver disponível, eu aviso por aqui, pelas redes sociais, tá bom? Sobre o formato, agora serão entrevistas, né? Eu tenho convidado pessoas que têm pensado no tema, né? Para elas exporem suas pesquisas, suas reflexões. Acho que isso enriquece muito, né? O debate.
Em paralelo, eu estou me dedicando mais à escrita propriamente dita, né? Pensando no que já foi produzido até aqui, porque também é uma forma de elaborar melhor a questão, tá bom? Nos vemos então no próximo episódio. E se você gostou, peço que avalie aqui no Spotify. Até mais!